Hoje a gente está dando continuidade num tema que a gente abriu aí há um tempo atrás, que é justamente essa sinergia entre uma parceria longa, né? Parceria de bastante tempo entre a Citrix e a Microsoft. E hoje a gente trouxe um conteúdo um pouco diferente do que a gente vinha fazendo. Então a gente passou por live, passamos por um evento presencial, né? Que foi super legal. E para preparar vocês, qual que é a ideia de hoje? A gente ter um conteúdo mais prático. Então a gente preparou também um cenário diferente para isso. Vamos na massa. Justamente para que vocês também consigam ter uma absorção do conteúdo e uma percepção mais física de como que é. Tudo aquilo que a gente fala, né? Perfeito. Tudo aquilo que a gente fala na teoria, eu acho que é importante que a prática também ilustre, né? Essa é uma parte super interessante. Então, para isso, hoje a gente está assim, trouxe reforço aqui, e se escapar, tem reforço em outro lugar ainda que vocês já vão ver. Também? Tem reforço. Hoje eu não vim sozinho, não. Então a gente está com o Thiagão, pré-venda, Sales Engineer da Citrix. Ivo. Pós-venda agora da Citrix. Da Citrix também. Ricardão, especialista de cloud, né? Correto. Boa. Ricardo, Microsoft. Eu sou o Luan, Head de Soluções. E a gente também tá com o Gabs, o Gabriel, num outro espaço aí. Aí já tá preparado aí. Bom, a gente tá com 2 estúdios, hein? Vocês estão muito chique. Que é isso? Ó, estúdio 1, estúdio 2. A gente tá com estrutura reforçada, né? Legal. Então, pessoal, eu acho que, Gabs, acho que depois dá uma testada aí no seu som, porque acho que seu microfone não saiu aqui. Não sei se vocês ouviram ele. Não. Dá uma testadinha aí, Gabs. Maravilha, então. Então, na linha, pessoal, para não esquecer, só os recadinhos. Quem ainda não segue a Populus no LinkedIn, tá perdendo tempo. Façam isso. Tanto o anúncio desses eventos que a gente faz, quanto a postagem de novos conteúdos. A gente também sobe essa gravação, esse evento está sendo gravado, então depois quem quiser acompanhar com mais calma, compartilhar com o colega, fica à vontade. Tudo rola nas nossas redes sociais. Quem quiser também se conectar com Ivo Prado, Thiago Volpe ou Thiago Vieira? Vieira. E o Ricardão também. Fiquem à vontade. Depois acho que a gente pode mandar ali no chat para que vocês possam se conectar e tudo mais. Mais uma vez, obrigado, Thiagão, Ivo, Ricardo. Que isso, prazer. Pelo tempo e por a gente estar conseguindo avançar nessa pauta que eu acho que é super rica e principalmente é uma pauta que eu sinto que a gente sempre consegue trazer coisas novas. Isso que é o legal. Então, bora lá? Bora lá. Bom, dessa vez, só para todo mundo não estranhar, né? Eu tô puxando aqui a primeira rodada de perguntas aqui com o time, vocês devem perguntar por quê, né? E o ponto principal é que o Luan, ele dessa vez é um cara que vai ser um dos maiores colaboradores no tema aí, né? Então, que tem experiência de campo, que tem vivência, que já implementou muita coisa. Então, quando a gente fala, principalmente do tema, né? A gente tá falando de revolução no espaço de trabalho, a gente passou por algumas aí já, né? Já deu para passar por algumas ali, e a ideia é a gente entender um pouco. Eu queria escutar de vocês, o que vocês já passaram assim de revolução? Você fala assim, poxa, aquele tempo lá, eu fazia isso quando essa mudança aconteceu. Que vai entregar a idade, né? Vai entregar a idade. Eu ia falar agora. Essa é a parte que a galera se entrega na idade, né? Se entrega, cara. Ó, eu sou talvez um pouco mais novinho, mas a revolução que eu passei, eu trabalhei na época numa universidade, na parte de suporte. Então eu instalava ali, formatava micro. O Windows 98 foi a geração que eu mais peguei ali, o Windows 98 ME. E a revolução, cara, era quando você tinha uma máquina que era Pentium 2, eles lançaram o Pentium 3. Que o processador do Pentium 3 era como se fosse um cartuchinho desse tamanho, processador, assim. E aí, quando você ia instalar a máquina, o que é isso? A máquina tá voando para instalar o Windows. Em vez de demorar 3 horas para formatar a máquina, demorando 1h30.
Olha isso, essa foi uma revolução. E a época que você tinha computador com 128 gigas de memória, gigas não, né? 128 megas de memória. Eu não peguei essa época. Cara, eu peguei. Sou mais recente também. Acho que pegando essa linha, eu acho que de Citrix e Microsoft, acho que é uma revolução muito grande. Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu trabalhei já com a Citrix lá, logo no comecinho, né? Eu acho que uma das revoluções, vou pegar o exemplo, né? A gente ia fazer a pré-venda, ia fazer o projeto de Service-Based Computing, né? Computação baseada em servidor. Aí tinha aqueles Crystal Reports, tinha aqueles relatórios, tudo. Demorava 4, 5, 20 minutos para processar. Olha isso. Porque tinha entre a matriz e a localidade, né? E aí, quando a gente implementava, na época, o Citrix, o relatório vinha em questões de segundo, né? Porque era o processamento centralizado. Então, isso, o impacto para a empresa, para o usuário, era muito grande, né? Então, assim, e como era satisfatório, cara, eu tinha 20 anos de idade, né? Assim, você olhasse e falasse assim, eu não tinha ideia do impacto que fazia. Um relatório que demorava 4 horas, ou 4 minutos, 5, 15 minutos, por questões de segundos, né? Então, assim, hoje a gente está tendo isso com a inteligência artificial, com o OpenAI, enfim, né? Uma nova revolução. Mas lá atrás, cara, assim, como era gratificante a gente ver o tempo de resposta, que nem pegar nossa petrolífera, cara, o cara demorava 2 semanas para levar um computador lá na plataforma. Com essa tecnologia a gente conseguia liberar praticamente em tempo real. Então, assim, de tempos em tempos a gente tem revoluções. Eu acho que essa é uma revolução que eu consegui participar. Eu acho que foi muito gratificante, muito bom. Muito bacana. Bacana, cara. Só que eu não quis entregar minha idade. Não se entregou, não. Fica tranquilo. Eu trouxe eu sou de uma um pouco mais clichê. Eu acho que é justamente essa a discussão que eu queria trazer de um pouco diferente, né? Eu acho que a última que eu acompanhei aí já muito mais no trabalho, né? Foi da imersão em cloud. E por que disso? Porque eu acho que a gente às vezes esquece um pouco que o mundo cloud também trouxe quatro letrinhas que a gente usa todo dia e acaba esquecendo de falar que são software SaaS. Então, eu vejo muito essa conexão entre esses dois mundos de nuvem e software SaaS. Então, hoje é uma realidade para quase tudo que a gente vai fazer. E eu gosto de olhar também o quanto que essas tecnologias e essas frentes, vamos chamar assim, impulsionaram empresas que antes não tinham competitividade de mercado. Disruptivo, né? Então, você pensa numa startup que consegue rampar muito rápido, é por meio dessas soluções. E eu acho que está muito atrelado a isso. Cloud com SaaS. É meio clichêzinho assim, porque, tô falando de dinheiro. Mas é o fato, Sim. que tivemos muitas e a gente passa por ondas de evolução na tecnologia. Mas acho que essa foi a que eu participei mais ativamente e eu consigo fazer justamente esse paralelo com casos práticos. De, poxa, talvez uma startup ela não conseguisse competir com aquele gigante que tem estrutura, tem 4 data centers, compra muito equipamento de ponta. Poxa, como que uma empresa sem capital ainda, sem poder tecnológico, vai conseguir competir em nível de segurança? E eu acho que essas soluções cloud e software SaaS permitiram isso. É por Perfeito. demanda. Você pode ter um ambiente robusto, mas não necessariamente ele precisa ser grande, ele pode ser robusto. Acho que é bem legal nessa linha. Bem legal, cara. E quando a gente fala nisso, a gente fala assim, as empresas novas, elas já nascem cloud. Né? Já. Você já não tem mais aquela linha de raciocínio de montar algo dentro de casa, né? Eu já vim eu já entrego mais a idade. O Ricardo não quis falar, mas a gente tá na mesma... No mesmo ratão Na mesma página. Mas eu comecei, meu primeiro espaço de trabalho que eu posso considerar foi Gradiente Expert, série X, né, na época. Foi o primeiro MSX que veio para o Brasil. Ele tinha um MSX Basic, que era o sistema operacional, e um DOS.
Então a gente não tinha tanto contato com aquela experiência que a gente tem hoje de aplicativos imersivos, etc. Mas acho que a mudança mais drástica para mim foi foi a questão da mobilidade, né? E aí, se a gente olhar aqui, estava conversando com o Gabriel há pouco, né? O pessoal dessa nova geração, minha filha, por exemplo, ela não vai saber o que é um computador, provavelmente. Ela vai lembrar, talvez, que ela viu o pai dela brincar com o computador, mas a mudança de um computador para um dispositivo móvel, para um celular, para mim foi a mudança mais drástica em termos de mobilidade. Eu brinquei com o Gabriel há pouco, eu não ligava esse computador fazia quase 2 meses, ele estava pedindo para eu ativar o Office aqui agora. Até, Tiagão, pegar o gancho lá na Microsoft, lá no MTC, no nosso evento passado, Sim. tem lá o museu do computador. Tem alguns periféricos, tem que conta a história bem legal da computação. E aí eu levei, no meio do ano, eu levei meus filhos lá. Né? Eu tenho um filho de 15 e uma menina de 8. Você fala assim, pai, isso daqui é do seu tempo? Isso daqui é assim, cara, estão falando de disquete, usa mais, né? de CD, de DVD e tal, enfim, dentre outras coisas, né? Então, assim, é super gostoso, gostaria de convidar todos, quem tiver. É bem legal. Bem legal, fazer lá, tem tudo bem um centro de tecnologia, é bem legal. legal. É nostálgico, dá para ver a história, dá para ver a evolução, é assim, nós estamos falando de 10 anos, 15 anos, cara. E cada vez mais a evolução, a inovação vai vir mais rápido. Pra gente, assim, a gente tem que correr, né, para conseguir tentar acompanhar esses ciclos de evoluções ou as novidades, né, que como um todo. É super gostoso, né? E o Gabi que tá lá do outro lado, será que o Gabi tem passou por alguma mudança aí tão diferente quanto a gente? Lógico, né, Gabi? Você é bem mais novo. Mais novo, deve ter passado alguma coisa já. Cara, eu comecei a trabalhar na era do XP, na era do Pentium 4, cara. Esse foi o primeiro sistema operacional que eu comecei a trabalhar no mercado de trabalho. Isso que é bacana, né? Elétrica, a gente conversando, a gente conversando anteriormente, né? A MetaFrame era N's. fenomenal. Rapaz, de site. São os precursores, né? Isso aí, o Gabi estava falando. Gabi, você estava falando? Opa, tava comentando aí da era de quando eu comecei a trabalhar. Eu comecei com Windows XP, desktop Pentium 4, e é legal ouvir o Ti falando dessa evolução, dessa geração que vai acompanhando essas mudanças, né? Só dividir um pouquinho da experiência aí contigo, Ti. Legal, e celular também foi bem disruptivo, né? Demais. Inclusive tem um estudo que diz que o tempo em tecnologia ele evolui 5 anos a mais que o restante de todos os mercados. Então existe um paralelo que eles falam que, por exemplo, o seu carro pode até ter pelo menos 5 anos de uso, o seu celular não. Faz sentido. E faz todo sentido, né? Então se você olhar, por exemplo, um celular obsoleto hoje, que você fala assim, poxa, eu preciso trocar. Em 2 anos, no máximo, você já tá assim, poxa, já não tá funcionando, já tá mais lento, não tem espaço. É problema de bateria, né? E não é problema de bateria. Processamento. Exatamente. Você começa a ter agora os aplicativos consumindo mais, um outro tipo de interação. Os aplicativos agora, sim, é um outro tipo de experiência, né? Sem dúvida. Embora, do exemplo que você deu aí, Vão, talvez a gente ainda pegue uma era onde os carros comecem a chegar próximo do que a gente imagina como smartphone. Mas isso é pauta para uma outra conversa aqui de horas, né? Mas e colocar a eficiência do desenvolvimento também, que eu acho que tinha que ter uma pauta só para eficiência de desenvolvimento. Perfeito. Sem dúvida. Perfeito. Mas eu olho assim a evolução do que a gente está olhando no mundo automotivo. E talvez a gente chegue no bloqueio de novas funcionalidades. Fala, poxa, hoje a gente não troca o carro, pelo menos ainda não, né? Eu vejo assim, poxa, saiu uma funcionalidade nova, eletrônica, uma central nova. A gente soma um conjunto de coisas para ir lá e trocar o carro, né? Não é motivador, né? Não é um motivador, mas eu acho que a gente ainda pega essa geração. De que né? saiu uma funcionalidade nova, que é uma feature que o meu hardware não aguenta. O meu hardware não suporta. Vou fazer um upgrade para poder.
Eu ainda acho que a gente pega isso daí, mas É pauta capaz, cara. Não, e quando a gente pega, fala assim, a gente tá falando de carro, né? Mas quando a gente pensa em TI, no dia a dia nosso, né? Mudou uma mudança grande que a gente sente, assim, e a gente não se dá conta, como a preocupação com a ponta, com o endpoint, com o device, com o contexto do usuário mudou, né? Teve um cliente que uma vez eu conversei com ele falou assim para mim, falou, nossa, Ivo, que saudade que eu tinha de quando todo mundo tava na minha LAN. Que era, todo mundo ia, você tinha a posição, a baia correta, que o cara ia trabalhar todo dia naquele horário, o computador não saía de casa, VPN era um caso raro que você tinha ali para colocar, e aí você tinha um contexto que era assim, poxa, eu vou colocar meu perímetro, né, meu data center, eu vou colocar faro, vou colocar redundância e tudo mais, e a ponta? A ponta eu só coloco VPN antivírus. Se preocupar, né? No máximo um VPN antivírus. O controle estava total, né? O controle do perímetro, né? Exato. E agora a gente vê um outro contexto, né? A gente vê um outro contexto onde agora, inclusive para a parte de ameaças, assim, o atacante agora, quando ele olha, ele tá indo agora para um lado de, ao invés de eu atacar o data center diretamente, poxa, na ponta ali acaba sendo um caminho mais fácil de eu conseguir atacar, de eu conseguir um espaço ali, né? A questão da segurança vai entrar o cara onde ele vai ver onde que tem mais brecha ou mais vulnerável. E o dispositivo na ponta do usuário acaba sendo mais vulnerável, né? Exato. E aí é a entrada, a porta de entrada. Não, e hoje, pegando esse ponto, assim, o perímetro agora é outro. Né? Então, quando a gente fala aqui, a gente está falando agora de um cenário onde o foco do atacante moderno, ele passa a ser, pô, deixa eu olhar agora, quando a gente vê ataques de WhatsApp, o pessoal tentar pegar a credencial, tudo mais, vai ali na ponta. E de TI, gente, quando vocês veem hoje o desafio do pessoal que vocês ajudam no dia a dia, os clientes, o que vocês veem, assim, de ataques ou a preocupação do atacante moderno na ponta? Vocês vivenciam alguma coisa assim no dia a dia inusitado, ou alguma coisa perigosa que vocês viram no dia a dia nascendo pela ponta? Eu particularmente, tenho trabalhado com alguns clientes que, obrigado, eles estão presentes aqui, alguns deles, que têm tido vários problemas com usuários internos, então atacantes internos, né? Então, existe a preocupação, acho que, do contexto, e aí você tem vários contextos que você tem que se preocupar, né? Antigamente a gente se preocupava só com o contexto, tipo, dispositivo interno, mas não se preocupava tanto com a mobilidade, a gente não se preocupava tanto com o próprio usuário em si. Hoje a gente tem que se preocupar com todos esse tipo de contexto, e o usuário interno, ele tem se demonstrado um atacante mais, vamos dizer assim, ativo do que os ataques externos, né? Lógico que eu acho que tem uma questão até de momento, né? Se pegar a pandemia, existiram, pelo fato de você ter uma superfície de ataque muito maior por conta dos usuários terem que trabalhar de suas casas, vieram outros tipos de ataque, né, ransomware, etc., os ataques vindos de VPN, mas eu presenciei bastante cliente reclamando de ataques provenientes de usuários internos. Teve. Não, eu acho que assim, a preocupação hoje em dia está muito voltado, eu acho que dos temas do tema de segurança é o Zero Trust, né? Então, assim, acho que as empresas, né, a Microsoft, por ser das líderes do segmento de segurança hoje em dia também, né, a gente vem investindo caminhões e caminhões de dinheiro, muita grana mesmo em tecnologia, né. Até semana passada teve o nosso Ignite, nosso evento, e aí foi colocado mais 5 bilhões de dólares, pelo menos nos próximos 3, 5 anos, alguma coisa assim, enfim, essa é a média de investimento em segurança. E é uma preocupação muito pertinente ter, né? O perímetro mudou, né? O atacante vem de diversas formas. Os caras também são criativos para querer inovar, para tentar prejudicar, né? E nós, como plataforma, tem que dar subsídios, tecnologia, para que não somente os parceiros, né? Citrix, seja qual for, mas também os clientes possam usufruir, né? Então, assim, tem mecanismos para se fazer, então acho que tem formas, mas a maturidade do cliente também precisa estar ajustada, né?
Então, acho que isso é uma preocupação que eu acho que a gente tem que colocar também, assim, quanto maduro, ou quanto que todos nós estamos dispostos a mitigar esses esforços, né, de segurança. Acho que é super... Bom ponto, bom ponto. A gente tem falado muito mais aqui na Populous sobre segurança por conta do SOC, do lançamento para o ano que vem. Então, muitos aqui já devem ter ouvido a gente falar, mas tá num projeto aí de foco muito grande com segurança, inclusive com a Microsoft, Citrix também. Então a gente tem falado muito de segurança nos últimos tempos. E o que a gente percebe positivamente, eu acho, eu acho porque ainda não é algo consolidado, mas vem mudando. Segurança passou a ser tratado diferente hoje em dia, né? Antes era muito comum a gente ouvir decisores falando: cara, esse firewall meu, ele tá antigo, essa estrutura minha tá antiga, mas funciona. Eu não tenho problema com isso. O que a gente começou a perceber? Talvez a gente não tinha problema porque não tinha um interesse do outro lado em explorar. A partir do momento que esses atacantes começaram a ver que o Brasil era um cenário ideal para os ataques, a gente começou a ter muito problema. Acho que vocês já presenciaram muitos casos aí que infelizmente aconteceram. Mas eu acho que está mudando de certa forma. Pelo menos com quem a gente conversa, a gente vê que segurança entrou em pauta forte, ainda está, embora já muito mais maduro. E isso contribui para que a gente tenha investimento do lado do vendor, do lado do parceiro também, para alavancar. E eu acho que no final a gente ganha. Você falou um ponto interessante, Ricardão. E aí eu adiciono, né? O problema é que quando a gente fala de atacante versus defesa, né? Ataque versus defesa, do lado de lá, eles têm uma coisa que a gente não tem, que é tempo. Então, a turma do lado de lá vive 24 horas e robôs fazem o trabalho sujo, né? Maçante, sujo. E a gente não tem tempo, a gente tem que pensar no negócio. Se é uma empresa de varejo, a gente tem que pensar se está posicionando o produto certo na gôndola certa, se a gente está com retenção de clientes, se não está. Se é indústria, tem que pensar um monte de coisa em normas. E a segurança é uma delas, para TI também é uma delas. A gente tem um monte de coisa para olhar, infra, precisa renovar, precisa ir para cloud, precisa ver se o custo lá, o billing lá da Microsoft está muito alto, se não está. Só que do lado de lá, o atacante ele só vai focar nisso, né? Então, a hora que a gente começou a perceber que a gente não precisa ficar ali olhando linha por linha do firewall, linha por linha dos softwares de proteção. Poxa, dá para investir mais para que a gente detecte anomalia, para que a gente detecte comportamento, foca no usuário. Por que na maioria das vezes, isso é uma coisa que o pessoal sempre fala, né? Vocês falam de segurança, vocês sempre trazem Citrix em pauta, vocês sempre trazem soluções que não são de segurança. Cara, Por que que é? Porque o atacante, ele não foca na borda. Dificilmente a gente vê casos de exploração em cima de firewall, em cima de data center. Por quê? Dá para fazer? Dá. Mas o caminho tende a ser um caminho muito mais complexo. É a mesma coisa um ataque numa guerra. Não vai atacar ali a fronteira. Onde tem... Dá também. Mas você vai atacar o perímetro onde você vai colocar espião, você vai entrar como uma pessoa normal. Vai entrar no desktop do usuário. Perfeito. Se a gente estiver falando, pegar esse gancho aí, não interrompendo, mas eu acho que é super... Eu vivenciei bastante. Gerenciamento de imagem. Nós vamos explorar esse tema aqui. Gerenciamento de imagem simplificado. Se tiver infecção, se for infectado numa imagem, talvez com a plataforma, com a solução que a gente vai estar discutindo aqui, dá um reset, dá um shutdown, um restart, volta uma imagem limpa, não infectada. Sim. Então você consegue eliminar aquele ofensor de forma mais rápida. Aí é o poder de contenção, outras formas né? de contenção. Então, assim, quando a gente fala, né, e não tá na pauta, tá, porque tem tudo a ver, né? Sim. Tem, porque o foco tem que ser esse. A gente tem que tratar o nosso usuário, a máquina, vamos pensar esquecendo um pouco ali a pessoa, o usuário, porque também ele é muito importante, mas a máquina principalmente,
gente precisa dar atenção como a gente dá para um server dentro do data center. E aí eu percebo que tem essa de, cara, direto, isso acontece, pô, quantas vezes a gente já pegou isso? Não, mas, cara, isso daí é estação, né? Estação é outro time, geralmente, que trata. Cara, por quê? Não pode. Eu vou colocar mais lenha nessa fogueira, né? Agora com os copilots da Microsoft, a gente vai conseguir pegar isso em tempo real. Já é possível. Perfeito. Com a análise de vulnerabilidade, com todas as soluções de segurança que tem dentro do Azure, né? De parceiros também que rodam lá dentro. Mas agora com o Copilot a gente consegue colocar inteligência artificial para nos ajudar, para conseguir trazer componentes de conseguir identificar mais forma. Pô, E é preditivo, né? Não somente reativo, é algo preditivo. Aí eu acho que essa parte aí é uma parte sensacional, cara, de inteligência artificial, quando a gente tá falando desse mundo. Eu não consigo nem projetar, sendo bem sincero, aonde a gente chega com isso. E tem assim, quando a gente fala de ataques, a gente tem que lembrar que as mesmas armas que a gente tem para defesa, o atacante ele também tem para o ataque, né? Quando a gente teve um histórico que saiu, uma das primeiras IAs, assim, quando foram colocadas em produção maciça, a pessoa conseguia fazer, antes de ter o primeiro filtro, né? O pessoal perguntava assim, qual é a versão do servidor web desse site aqui? Aí ele conseguiu, essa aqui tá na versão tal, patch tal, essa aqui tá desatualizada com essa vulnerabilidade, eu vou conseguir atacar esse cara. Então tem esse outro cenário também. O pessoal só é criativo. Criativo. E tem um outro cenário, assim, quando a gente fala de endpoint, né? O endpoint, ele sempre anda 2 anos depois, atrasados do servidor, né? Então, quando a gente pensa no conceito de servidor, antigamente, né? A gente colocava servidor nas localidades, começou cloud, aquela evolução que a gente já conhece, passou a ser um trabalho que todo mundo aqui nessa mesa já passou um bom tempo fazendo, consolidação. Essa era a palavra. Por quê? Custo era melhor, a parte de segurança era melhor porque tá todo no único lugar, etc. E endpoint? A gente não pensa em como consolidar, porque eu tenho 5.000 funcionários, 5.000 desktops, 5.000 vetores de risco, então pensa que agora o cara tem um notebook, e, por exemplo, ele vai acessar uma aplicação web, e de repente ele não vai usar o notebook dele, ele vai usar o notebook da filha dele, que tá lá cheio de joguinhos, de um local inóspito, né, geralmente, e ele vai escrever o usuário e senha dele na página web de uma aplicação. Vai trocar Qual que é a chance disso vazar? Trocar arquivo. A gente pegou um caso, só para vocês terem ideia da questão de quão complexo é a gestão do endpoint e o quanto essas tecnologias, a gente está falando de VDI, de virtualização de aplicação, quanto isso tem que ser uma realidade para todas as empresas. Assim. A gente pegou um caso em um cliente onde a gente estava fazendo uma POC de uma solução nossa de analytics ali, e a gente conseguiu pegar alguns casos interessantes. Um deles era um desenvolvedor terceiro, e esse cara, ele estava contratado para trabalhar em loco, e ele deveria estar dentro de um escritório, e foi pegar um acesso desse cara no Chile. Ele usava uma máquina virtual, um VDI oferecido ali, por isso que conseguiu pegar esse log, esse acesso. A hora que o cara, o pessoal entrou em contato com esse usuário, ele pegou e falou, cara, você tá aqui no Brasil e tal, porque a gente queria fazer uma reunião com você, a gente viu um acesso do Chile e tal. Não, tô no Brasil. Pô, mas e esse acesso? Então, sei o que é, cara? Eu tô com a sprint aqui atrasada, que eu tava desenvolvendo, cara, e eu não sabia fazer essa parte. Eu pedi ajuda para um amigo meu, um chileno, cara, gente boníssimo, um cara do bem e tal. O cara pegou e eu pedi para ele fazer essa parte para ele desenrolar comigo. E ele pegou, ele foi lá e desenvolveu isso para eu entrar em dia. Por isso que esse acesso é de lá. Eu falei assim, mas um usuário, um cara que não tem nenhuma relação com essa empresa, tá acessando o recurso da empresa aqui. E aí, olha que curioso. Esse cara compartilhou o usuário e senha dele. Aí a TI fala assim, beleza, qual que é a minha segunda camada? Duplo fator de autenticação. O cara compartilhou o token e esse usuário acessou. Então... E aí como que você barra um negócio desse? Esse é um exemplo de um atacante interno, que eu comentei. E tudo estava correto em termos de acesso, né? Usuário certo, senha correta, segundo fator de autenticação. A questão que mudou aqui é o contexto, né? Contexto. Perfeito. Contexto. O Thiago, ele já deu o gancho. Porque a gente mostra isso no demo também. Boa. E acho que essa é a chave. A gente não tá falando aqui de habilitar ou não.
Exato. E a gente também quer trazer uma visão de como a gente pode criar contextos de contenção, e aí a gente vai falar de acesso, do tipo de máquina, da localidade. Por quê? Porque existe também uma necessidade de toda empresa que é não ofender a experiência e o desempenho do funcionário. Exato. Porque a segurança seria muito fácil. Eu já ouvi isso daí, eu já devo ter até falado aqui, inclusive. É assim, o seguro, pô, vou fazer seguro, a gente faz pra não usar, né? Se precisar usar, putz, espera que funcione, legal, boa. Não quer usar seguro? Não sai com o carro. Deixa o carro na garagem, guardado, que você não vai ter problema. Então, óbvio que a gente não pode pensar assim como segurança. Quer proteger? Corta os acessos, bloqueia todo mundo. Mas aí ninguém anda, ninguém faz o que precisa ser feito. E aí, uma dos pilares que a gente foca com Citrix e Microsoft é justamente isso também. A gente poder habilitar um acesso, às vezes, vindo de uma região ou de um dispositivo que não é confiável, eu libero peronomútil, porém com algumas restrições. Aplicativo de banco a gente faz isso, né? Você instala um celular novo, aí ele libera ali o básico. Preciso fazer um Pix e tal. Não, aí você tem que autorizar, tal, aí tem um processo. A gente também quer trazer isso, porque aí precisou acessar de um computador da filha. Vamos proibir? Depende. A informação ali, ela pode ser retida dentro da empresa, pode ser inserida uma marca d'água, a tela vai ser gravada. Os arquivos não vão sair de dentro do data center, de dentro da empresa, tá dentro do desktop virtual. Tem problema, mas e se o cara tirar uma foto? A gente também vai ter a marca d'água. Sim. Mas se ele tirar um print para compartilhar, a gente tem as proteções de anti-screen capture e se tiver um keylogger pegando a senha dele pro cara logar depois. Poxa, a gente tem o duplo fator, em alguns clientes triplo, mas a gente também tem o anti-keylogger na aplicação. E aí, quando a gente fala de diferenças, eu queria falar um pouquinho nesse momento agora disso, até já preparando um pouco a turma, porque a gente entra pro demo daqui a pouquinho, da diferença dos dois. Então, o panorama é um pouco disso. O Thiago puxou bem ali do contexto, comportamento, o monitoramento, e a gente falou no último evento, na live também. O Ricardo representa a Microsoft há muito tempo dentro da Microsoft, já trabalhou com Citrix, conhece como poucos o cenário. Sim. Em nenhum momento a gente fala, o AVD puro não funciona. Não existe isso. O RDP, você, né, Thiago, que usou esse exemplo lá foi, né, no evento? Foi. E é verdade, o RDP, ele existe até hoje. E ele é utilizado, a gente usa. Dá para colocar usuário também? Dá. Poxa, mas e por que a Citrix, então, tá aí há tanto tempo, só cresce, e para alguns casos, porque o RDP não foi desenvolvido, não é mantido e não tem o foco de atender um computador com GPU. Não é o objetivo dele. O da Citrix é. E essa é uma das diferenças. Aí eu queria engatar, mas vai lá, Ivan, manda. Não, eu quero apimentar um pouco a conversa, já que temos alguém da Microsoft, temos aqui alguém da Citrix, ambos com experiências fenomenais de campo. Eu quero fazer uma pergunta. Que é para não correr, entendeu? Aqui você for Eu vou fazer uma pergunta polêmica agora. Eu acho que deve ser alguns pontos que a gente encontra direto no mercado ali. Eu quero fazer uma pergunta direto para os dois aqui. Primeiro ponto, a gente está falando de AVD, né, que é a solução da Microsoft para virtualização de desktop, de aplicações. Citrix já está nesse mercado há um tempo. Direto ao ponto, AVD e Citrix são concorrentes? Eu vou perguntar para os dois agora aqui. Eu começo. Acho que não tem problema, não. Não são concorrentes, né? Eu acho que vocês vão explorar bastante aí do lado da Citrix, são valores agregados que vocês trazem, né? A proposta da Microsoft é trazer uma plataforma, uma solução de infraestrutura para os nossos clientes. E nós, sim, temos parceiros, e a Citrix é um dos parceiros, uma das parcerias mais antigas que tem junto da Microsoft, nesta linha de desktop virtual, né, onde agrega muito valor, né? A gente vai explorar aqui esses temas. Em resumo, não é concorrente, tá? Para nós aqui é super bom, e o que acontece vocês potencializam as nossas capacidades. Então, vocês exploram
a nossa plataforma, o usufruto da melhor forma possível da nossa plataforma. Esse é o principal benefício e o que eu vejo como um todo. Perfeito, você falou bem na parte de plataforma. E do lado da Citrix, Thiagão? Eu costumo fazer essa pergunta para o cliente, né? E é uma pergunta até que provocativa. Eu falo para o cliente, desde que você usa Citrix, seja um cliente que usa Citrix há pouco tempo e aqueles que já são clientes há mais de 15, 20 anos, por que vocês optaram por utilizar Citrix e não o RDS ou o RDP? Porque ele já existia. Aqui o Éder até citou no chat, né? Usando o Windows NT, desde o Windows NT for Terminal Server, o RDP, o RDS está lá. Aliás, quem quiser dar um Google aí, vai O Bing. O Bing tá melhor. O Bing, que a Microsoft está aqui, tem que usar o Bing. Procura lá quem desenvolveu o protocolo. O protocolo foi desenvolvido em conjunto com os engenheiros da Citrix na época, né? Engenheiros Citrix e Microsoft desenvolveram o protocolo. E por que esse cliente não usa o RDP? Porque ele escolheu ter uma melhor experiência. E aquilo que o Ricardo citou é a gente complementar e entregar uma experiência melhor em cima de uma solução que já existe. O AVD nada mais é do que um RDS dentro da cloud da Microsoft, dentro do Azure, e é lock-in, está lá dentro da Azure, né? Se o cliente quiser expandir isso para uma outra estrutura diferente do Azure, uma estrutura on-premise, ele vai continuar tendo que usar, por exemplo, um RDS aqui. Não, o stack Microsoft vai ter que ter, independente de onde ele esteja, se vai estar no on-premise, na nuvem da Microsoft ou em qualquer outro provedor público, o stack Microsoft vai ter, né? O que eu acho, assim, acho que vale ponderar também existe cenários e cenários. Sim. Vai ter um determinado cenário que talvez só o AVD seja suficiente para o cara. Sim. Acho que não sei, ambiente pequeno, enfim, depende do caso a caso. Mas na grande maioria dos casos, o recomendado é a gente pensar de estar junto nessa jornada, justamente para conseguir explorar as melhores capacidades, os melhores benefícios e ter mesmo ter aquele ponto, acho que foi o Luan que colocou, né, do impacto do usuário, né? Poxa, você não pode mudar o botão do OK do cara, agora é aplicação mais web, né? Mas você não pode mudar, a gente não pode ter zero impacto para o cliente, para o usuário na ponta final e otimização na infraestrutura, né? Então, assim, são pontos que a gente tem e eu acho que aqui a gente consegue explorar bem, né, essas capacidades, né? Sim, e eu acho que vale lembrar também. Posso colocar bem importante, pode. Slidezinho de fundo aqui? Por favor, eu acho que vai ajudar. Vai ajudar. E aí você comenta sobre o slide. É muito importante que o AVD é o habilitador, pessoal. Esse é o Citrix sozinho não funciona se eu não tiver a camada Microsoft por trás, seja ela no Azure ou seja ela em qualquer outro ambiente, né? O AVD é mais um habilitador, é mais uma forma de se entregar desktop virtualizado ou uma aplicação virtualizada. Tá? E às vezes fica um pouco confuso assim a gente saber de fato onde vai a AVD, onde termina, porque o Ricardo comentou bem que ele falou assim, poxa, a gente fornece a infraestrutura, né? E o Thiago, quando ele fala assim, soa bem a parte de gerenciamento. Como você vê no dia a dia, que é um, que é outro, como se somam aí tecnicamente as soluções? Não, são concorrentes. Aí já, Pô, esse já é o corte do podcast. Na hora que for lançar os cortes aqui. Alinhado, hein? Luan desmascara. Até agora aqui falando. Bom ponto, Ivão. Eu acho que assim, por que eu coloquei rapidinho esse slide aqui, tá meio fora da pauta, mas eu coloquei para Acho que exemplifica e mostra. Ele ilustra bem aonde que a gente está falando de mais uma possibilidade de a gente hospedar, mas também a Microsoft não tem interesse até esse momento. Pode ser que aí, beleza, o pessoal vai assistir, vocês falaram de corte, né? Daqui 6 meses o pessoal tá assistindo a live e fala, vocês falaram que a Microsoft não tinha gestão. Hoje não é o objetivo. Pode ser que venha a ser um objetivo ter uma camada de gestão. Mas hoje não é. Assim como ela também não tem objetivo não teve até hoje, em cima do RDP. Então, quando a gente está falando disso, a gente tem que pensar naquilo que cada companhia
se propõe a fazer e é o seu melhor. Então aqui, pessoal, rapidinho. Esse é um exemplo de um AVD puro, tá? Como que seria a estrutura? O painel de controle AVD, tá? Isso, imagina que é a estrutura Microsoft dentro da subscrição do Azure, e tudo isso gerido, né, dentro da Microsoft. Toda a parte de configuração, storage, networking, quem já conhece Azure, basicamente é a subscriçãozinha ali, que é onde a gente tem as maquininhas para rodar. Isso daqui, sozinho, já proporciona a gente ter um desktop virtual via AVD. Certo, Ricardão? Perfeito. Boa, show. Legal. Aqui a parte, voltar rapidinho, aqui a parte mais de gestão e aqui o lado do usuário. Então percebam que a gente tem o RDP, que é o protocolo que habilita o lado esquerdo do lado direito, que é o usuário e o dispositivo a conectar com seus recursos, vamos chamar assim, e os clients, né? Então, ó, temos aí Windows, Mac, HTML5, Android, o IDLE, que é um softwarezinho também para fim client, né? E aí o on-premise, basicamente, a gente teria ali um pouquinho do ambiente do cliente, uma replicação de AD, um file storage, um file server, Profile do usuário. precisa estar e tudo mais. E a subscrição a gente tem essas opções, algumas delas, tem mais também, mas a gente colocou algumas aqui. Então é assim que o usuário lado esquerdo, através desses dispositivos, interage com a estrutura. Essa é a infraestrutura, essa é a plataforma mandatória para subir um AVD. Independente se vai ser AVD nativo, se vai ser um AVD com Citrix ou qualquer outra coisa. Perfeito. Então, isso daqui é o básico para subir. Quero colocar um desktop virtual. Esses componentes você vai ter. Perfeito. E tem que ter. Uft. E aqui, você já receberia um desktop virtualizado com o AVD, com a Microsoft, né? Eu acho que tem um ponto adicional? importante. Vale só lembrar que o AVD ele traz uma experiência também um pouco diferente do on-premise, porque é o único, é a única camada que consegue entregar uma experiência multisessão de Windows Desktop. Windows 10, 11, vamos dizer. Tá. Então, eu acho que é por isso que talvez o cliente tenha na cabeça dele que é algo muito diferente. Uhum. Ele fala, pô, agora eu tenho uma imersão, uma experiência diferente, porque eu entrego um desktop que o usuário já está acostumado, ou uma experiência de desktop que ele já está acostumado, e eu tenho a questão de economia de custo, porque eu consigo dessa vez entregar a multisessão. Acho que o ponto legal, eu ia colocar isso mais para frente, mas já que você puxou na pauta, então até ontem, antes do AVD, que é o Azure Virtual Desktop, a Microsoft gosta de colocar sopa de letrinhas, a gente tinha duas capacidades. Ou era o VDI 1 para 1, né, que era o Windows Desktop, que era personal, né, que a gente chama, Isso. ou virtualizando do servidor, com RDS, né, e colocando a camada. Dentro, quando a gente habilita e traz o AVD para dentro do Azure, a gente traz a capacidade de colocar multisessão, né, de compartilhar uma mesma instância de sistema operacional de Windows 10 e Windows 11. Então, isso dá impacto para o cliente, né? Como você mesmo mencionou, Tiagão. O cliente já tem licenciamento, então a gente consegue reaproveitar os licenciamentos, a gente consegue identificar, talvez, o melhor caso de uso para cada perfil de usuário. Poxa, para esse daqui a gente vai nessa linha, esse daqui a gente vai nessa linha aqui. Então, assim, o portfólio, e acho que isso que é o gostoso da Microsoft, a gente oferece opções. Uhum. Né? Qual que é o melhor custo-benefício para os nossos clientes? Acho que é a capacidade de portfólio. Você tem, dentro da lojinha, você pode escolher o A, B, C. Acho que isso é o mais interessante, o mais gostoso, propriamente dito. Perfeito. Muito bom, show de bola. Ótimo. Eu estava só respondendo aqui, o Wesley fez uma pergunta, aí eu vou deixar engatilhado aqui para a gente não esquecer. Foi o Wesley mesmo, né? Deixar engatilhado, porque a gente já traz na pauta, fechando aqui o raciocínio, a gente já traz na pauta, que acho que é um ponto interessante. Ótimo, ótimo. Show, pessoal, e obrigado, Ricardão, obrigado pela participação aí de vocês. Aqui, pessoal, a gente começa a mostrar um pouco da junção, tá? Então, fechando aqui, aquilo que a gente já comentou. Nesse cenário, a gente tem já a estrutura
básica que precisa ser montada independente de Citrix, de AVD. Quando eu começo a colocar Citrix, o que muda? Então, de cara, a gente já tem a gestão ali. E aí eu adiciono alguns componentes a mais, e uns exemplos que a gente trouxe são esses aqui. Então, eu adiciono Outscale, adiciono o WM, que é o software de gestão de CPU, memória e disco, é onde a gente consegue ter mais densidade de usuários por máquina. Então, no final, quando a gente fala de custo, esse é um dos caras que faz a mágica. Analytics para monitoramento, que esse é um dos pontos que a Microsoft tem, mas também é pago, certo? Quero ter monitoramento. Tem que habilitar. Também, tem que habilitar. Então, o Gateway Service para acesso remoto de forma segura, e a gente vai demonstrar isso. Então, tudo aquilo que vocês forem ver ali no demo, pessoal, tá tudo isso em Gateway Service. É onde a gente habilita a porta de comunicação do mundo internet externo para dentro do ambiente. O que mais? Opções dentro da subscrição de gestão centralizada de imagens e habilitar essa subscrição, essa tenant. O que é muito comum da gente fazer? Ter mais de uma subscrição ou mais de uma região, muitas vezes. Então, às vezes o cliente tem esse desafio. Poxa, eu vou subir meu ambiente 80%, 70% dele aqui, o outro lá em East US, como uma forma de backupear meus dados, de ter uma resiliência também. A gente consegue através dessas soluções. E o grande barato, quando a gente está falando de MCS, de PVS, o que facilita? É uma única imagem, independente de quantas regiões, de quantos ambientes eu vou ter. É uma única imagem, eu subo ela replica. A ideia, então, é criar layers, né? Isso. Um profissional de imagem, de aplicação e de perfil de usuário. Então, ele vai montando o desktop na medida do possível. Exatamente, exatamente. E lógico, quando a gente fala de uma gestão centralizada, aí a gente tem tanto a vertente de segurança, quanto também de desempenho e controle do ambiente, inventário e tudo mais. Mas também tem a segurança, que é uma das coisas que a gente falou bastante. Saiu um patch Zero Day, uma correção rápida que precisa ser feita, uma atualização da própria Microsoft. Imagina um parque de 10 mil máquinas, você vai ter que ter, e tem softwares bons que fazem isso. O SSM faz isso, né? Que dispara, né? E agora tem o Arc também que ajuda. Isso. Enfim. Mas tecnologia. Depende de coisas ali. A máquina precisa estar ligada, o outro lado precisa entender. Legal, o que mais? Vamos começando a adicionar coisas novas aqui. Então, imagina um ambiente híbrido, que antes teria só um ambiente em Azure. E sim, eu posso ter mais de uma região, mas e se eu quiser aproveitar meu hardware lá, Luan? Dá, porque meu hardware tá velhinho, tá meio antigo, mas eu tenho ainda poder computacional que eu queria aproveitar. Pô, legal, dá pra gente fazer. Então a gente habilita isso dentro da mesma console, e vocês vão ver isso lá dentro do demo com o Gabs. Protocolo. Aqui é uma grande mudança, porque a gente deixa de ter o RDP e passa a ter o protocolo HDX, antigo ICA aí para os mais antigos. O ICA morreu? Ele evoluiu. E transformou. Ele treinou. Ficou mais robusto. Bombado. Ele evoluiu, né? O ICA é o antecessor e funcionou bem. O pessoal falou de metaframe aí, e esse é um ponto legal. A Citrix acompanha a Microsoft há muito tempo, né? Famoso. E aí era o ICA, a gente tinha o IMA, lembra? O IMA e MFCon, que era um serviço que parava, que era uma beleza. Mudou toda a estrutura, e o HDX evoluiu nesse sentido também. Então, dentro dele, o que a gente tem? Agora, protocolos que escolhem automaticamente se a gente vai trafegar por TCP ou UDP. Isso é bem legal. Fazer uma pergunta? Pode, claro. Script. Lembra que o ICA, ele era, até acho que a Camila colocou assim, o famoso ICA, por causa do baixo consumo de banda. Uhum. Muito consumo. Resiliente. O HCX, ele consegue ser tão eficiente quanto o ICA, ou ele precisa de mais banda? Óbvio, né? Se eu estiver falando de Teams, de colocar de alguma coisa, eu vou precisar de banda, mas para aquele perfil, né, básico, ele consegue ser tão otimizado quanto que era o ICA? É pergunta, tá? É curiosidade mesmo. A resposta simples é sim. Ele evoluiu e
O HDX ele está muito ligado à experiência de alta definição, que a gente chama, né? Por isso que ele chama HDX, High Definition Experience. E para poder entregar também toda aquela tecnologia que evoluiu ao longo do tempo. Né? Então, por exemplo, poder entregar hoje, por exemplo, um cliente que a gente tem aqui participando também, uma aplicação de uso intenso de GPU. E com uma qualidade de como se tivesse instalado num computador, no laptop do usuário. Mas consegue controlar a intensidade ou controlar a banda, enfim, tem todos os mecanismos de controle. Todos os controles você consegue fazer através de política do próprio protocolo, e aí você controla o quanto você quer entregar de banda ou quanto você quer entregar de qualidade, porque às vezes você pode entregar mais performance, abrir um pouco mão da qualidade e vice-versa. Até no nosso evento lá, teve um cliente que Sim. falou, deu um testemunho lá. Achei isso fantástico, né? Dos médicos estando nos congressos no mundo inteiro e laudando, né, os seus pacientes em alta Só um alta exemplo, definição. semana passada, não estava no tópico aqui não. Eu fui fazer um exame de uma ressonância no meu ombro, e o meu médico, ele falou assim, eu preciso que o Dr. Cláudio, qualquer coisa aqui, ele seja a pessoa que laude a sua ressonância do ombro. Beleza. Aí eu perguntei para a mulher, o que vocês usam aqui? Ah, não, a gente usa a solução da Citrix. Eu já sabia. Sim. Onde que esse médico mora? Ele mora Nem em aqui. Portugal. Nem aqui. Ele lauda de lá. Então, basicamente, ele pode morar em qualquer lugar e acessar a aplicação que tem uma demanda alta de GPU para ser utilizada em qualquer engraçado dispositivo. assim, quanto que existe de casos assim que a gente não sabe. É assim, para nós é transparente. Cara, a gente precisa resolver o nosso problema. Você precisa resolver o seu problema do seu ombro, né? Cara, a tecnologia tá aí para suportar isso. E excelente ponto aí, viu, Ricardo? Da pergunta sobre o ICA, e o Thiago já explicou super bem. Eu acho que, adicionando, um dos maiores diferenciais da CITES que eu vejo é a possibilidade de ser multicenários, assim, e ter os canais, né? Os canais. Então, quando eu tenho uma aplicação extremamente pesada, eu vou abrir o tubo de uma forma que a qualidade melhore e eu vou ter mais consumo, lá vai, porque aí não tem jeito. Mas se eu não tiver essa utilização, eu posso desativar canais. Então, sei lá, vamos imaginar um caso aqui que acontece. Tipo, tem uns casos bons aí. Thiago é das antigas também. Das antigas. Mas tínhamos alguns clientes, e ainda eles trabalham dessa forma, que a gente desabilitava os canais na instalação. Então, não vou entregar áudio, vídeo, nada, eu nem levo esses canais. Aí o tráfego baixa, com o HDX. Então o HDX foi evoluindo nesse sentido e principalmente no monitoramento. Eu acho que não só otimizar, o protocolo otimizado, performático, mas com visibilidade, e isso é o que a gente mais tem utilizado hoje em dia. Dá para a gente saber exatamente se o médico lá que está laudando, quando que está a latência do protocolo dele, se eu estou entregando o melhor codec possível, se a renderização dele, qual a taxa de rate de renderização, quantos FPS que aquela imagem está trafegando. Imaginem sempre assim, isso é legal, o pessoal mais antigo vai saber. Quando a gente trafega via Citrix, a gente trafega frames. É uma das diferenças também. Eu posso trafegar a tela inteira? Pode, isso é habilitado por política, mas geralmente a gente trafega minis frames. E ele monta. Então, quando você passa o mouse, imagina uma tela aqui, ó. Tem uma tela aqui, né? Um computador. Aqui eu tô com o mouse, eu tô trafegando só essa parte. O restante, que tá estático, e realmente está, eu não preciso trafegar no protocolo, mas visualmente para quem tá vendo fica legal. E isso daí é por canais. Então, sim, evolui a cada dia, mas pensando sempre no mundo 4K, 5K que a gente está vivendo, e a gente precisa acompanhar isso, né? Então, e é um excelente ponto de você ter colocado. Junto a isso também, somado, acho que aqui na parte, o pessoal deve ter reparado, a gente adicionou componentes agora
para ter mais opções de clients quando a gente fala de Citrix e AVD somados. E esses clients estão lá, a gente fez questão de pegar esses clients para mostrar eles justamente aí. Pô, Julan, Raspberry, vocês vão ver na prática ali. A gente está falando de um equipamento extremamente otimizado, extremamente, e que atende. Vamos colocar na balança o mesmo exemplo? Se o AVD eu tenho casos de uso que eu não preciso de Citrix e eu consigo entregar o AVD puro, o Raspberry entra mais ou menos nessa balança. Nem sempre a gente precisa dar um computador de ponta para servir como ponte de acesso ao ambiente, porque a gente joga o processamento, o desempenho para lá. Sim. Né? Então é mais ou menos nessa linha também. Fazendo até um spoilerzinho aqui a pergunta do Wesley Martin. Uma das, vamos dizer assim, uma das características que faz com que seja viável Citrix mais AVD é a questão também da suportabilidade dos dispositivos. Eu e o Ricardo estávamos discutindo uma questão de um cliente específico antes aqui da nossa live, sobre a atualização dos dispositivos que o cliente precisaria fazer para poder rodar o AVD, sendo que se ele utilizar simplesmente, continuasse utilizando Citrix mais AVD, ele não precisaria ter esse custo que ele talvez não tenha considerado, além de outras coisas. Eu só dei um spoiler aqui, porque a gente vai falar bastante sobre isso, mas a questão da suportabilidade de clientes é importante, porque se o cliente vem de um legado, né, de um passado que ele utilizou Citrix por muito tempo, e aí ele fala, agora eu vou mudar tudo para o AVD. Aí a gente pegou vários casos. Assim. Vários casos. E aí ele não considerou a questão da suportabilidade do cliente. Ele pode ter um penalty no futuro e talvez aquilo que fosse mais barato, porque a questão que o Wesley levantou é basicamente custo, e de fato é a única questão que o cliente vê hoje, tá? Nenhuma outra. Ele não olha para a evolução tecnológica, olha, mas ele está mais preocupado com o custo. Eu acho que é o número 1. E aí esse custo pode vir lá na frente de outras formas, tá, pessoal? Esse foi só um spoilerzinho aqui, mas lá durante a demo vocês vão ver diferentes dispositivos utilizando a plataforma Citrix com AVD. E o que eu acho que é interessante, pegando esse gancho que você trouxe, Thiago, sobre custo, né? Eu acho que nós aqui, eu estou colocando todos nós, né? Microsoft, Citrix, Populous, enfim. A gente pode ajudar os nossos clientes a montar esse business case. Mostrar os cenários. Poxa, o meu escopo é tal. Quais são as opções que nós temos? Opção A, opção B. Quanto custa? Quais são os prós e contras da opção A? Quais são os prós e contras da opção B? Qual que é né? Então a gente consegue trabalhar junto com os clientes. Primeiro que a gente traz a nossa experiência que nós temos como plataforma e vocês como solução também, né? E os nossos clientes têm o conhecimento do negócio, né? Então assim, acho que a gente consegue apoiar eles e fazer, né? Não empurrar uma determinada solução, e sim trabalhar em conjunto para chegar no melhor cenário, numa melhor saída. Perfeito. Bom, pessoal, e assim, aproveitem essa foto que está aí na tela agora de vocês, tirem um print dessa foto. Pergunta de prova. Guardem essa pergunta de prova, né, cara? Ó, e agora a gente já sabe que a questão de custos, né, eu acho que esse é um tema para até para um próximo podcast. Já teve no anterior, né, que o Ricardo vamos fazer um só de custo. Vamos fazer só de custo, é uma boa. Pra gente conseguir falar assim, o recado geral, gente, assim, é mais barato, dá para fazer os dois juntos, e aí a gente pode marcar um outro episódio pra gente falar de calculadora, de custo, modelos de máquinas virtuais. Agora, tecnicamente, gente, eu sou um pouco São Tomé, eu só acredito vendo, né? Gabriel, tá dormindo lá? Gabriel, já vai se preparando aí, cara, porque agora você vai ter um desafio grande, que é tudo isso que a gente contou aqui, pra gente não passar de mentiroso, você vai ter que provar agora pro pessoal que tudo funciona, que é performático, que roda em qualquer dispositivo, que é mais seguro. Então, a gente vai querer você mostrando tudo isso na prática. E para você que está assistindo a gente agora aí, pessoal, depois do print que vocês tiraram, aproveita para postar aí dentro do LinkedIn de vocês aí, posta. E agora é o seguinte, convida outras pessoas, manda o link aqui da live, porque agora a gente vai mostrar a parte
técnica, a gente vai mostrar na prática. Pô, e tem o sorteio, se você quiser mais chances de ganhar um Xbox Series S, você vai convidar agora, mandar o link da live agora pro pessoal, que se o seu amigo ganhar, você vai poder jogar na casa dele. Então, já vai vir com controle adicional para você poder jogar na casa dele. Então, agora, pessoal, vai compartilhando, porque agora vai entrar na parte mais bacana aqui da live, que é a demonstração ao vivo com o Gabriel no Estúdio 2 ali. Perfeito. Coloca o videozinho ou já vamos direto? Vamos colocar o videozinho porque eu quero ver assim, se de fato uma máquina rodando AVD nativo é mais performática na questão de imagens do que uma máquina a mesma máquina com Citrix junto. Vambora. Pessoal, talvez, como a gente está fazendo streaming de compartilhamento de tela, não fica uma experiência tão boa, mas a gente resolveu isso no demo. Então fiquem tranquilos que é mais para vocês terem aqui uma percepção rápida e depois a gente vai ter a imersão, tá? Exato. Mas então, esse daqui o que a gente está mostrando? Um AVD, no caso aqui. Baseado em RDP. RDP, sem GPU, sem restrição de banda, com 2 CPUs e 8 de RAM, rodando um vídeo. Então, para cá, a gente tem agora um AVD otimizado agora com HDX da Citrix, o protocolo. Mesma máquina, sem GPU, sem restrição de banda, com uma policy habilitada que é de Browser Content Redirection. Depois, já gente, é para otimização. Se vocês quiserem, entrem em contato com o time da Populous aqui, para vocês terem acesso a esse vídeo também, que aqui a gente está vendo bonitinho, assim, tá rodando perfeito, sem nenhum travamento, como a gente está compartilhando a tela, ele trava um pouquinho ali. Mas, para vocês verem esse vídeo na prática, esse aqui é legal para ter em casa. A turma vai ver agora. Na demo. Vai ter na demo. Bom, vamos chamar então o link, o outro link aí, vamos fazer uma conexão com outro link. E aí, Gabs, como é que tá aí? Tá na escuta? Show, meu irmão. Acredito que vocês estão me ouvindo aí, pessoal. Só dar um sinalzinho no... maravilha. E até usar aquele ditado, né, Ivão? Quem sabe faz ao vivo, cara. Eu tô me sentindo aqui no Se Vira nos 30. Brincadeira, bicho. É isso aí, doutor. Show, pessoal. Então, a gente vai iniciar aqui justamente todas as demos que a gente preparou para essa live de hoje, e tudo baseado no contexto aí que foi apresentado pelos meninos, pelo Luan, pelo Thiago, pelo Ivo, pelo Ricardo, de fato, para comprovar na prática como que a gente consegue entregar essa boa experiência, como a gente consegue ser criativo em casos de usos distintos, né? Então, eu estou aqui diretamente do Demo Center da Populous. A gente preparou aqui 3 demonstrações, a gente tem 4 telas no total para demonstrar para vocês, com vários dispositivos, com vários equipamentos aqui de diferentes tipos. Eu acho que a ideia é mostrar isso e vivenciar isso com vocês na prática. Bom, eu vi aí que a discussão de vocês, pessoal, estava bem bacana aí sobre o protocolo da Citrix, o HDX, né? E o Luan terminou a live aí, de fato, mostrando aquele demo onde a gente vê o protocolo RDP trafegando ali a montanha-russa e depois o chaveamento ali para a estrutura do Citrix. Então, eu queria começar a nossa demo aqui falando de performance, exatamente baseado nesse contexto. Eu vou abrir aqui um AVD, que é um desktop virtual que está rodando lá na Azure, né? Esse desktop já está dentro dos moldes do AVD e a gente encapsulou toda a estrutura Citrix para entregar a gestão e a performance desse ambiente. Então, eu vou logar aqui no meu demo, digitar aqui o meu duplo fator de autenticação. Nesse primeiro momento, esse laboratório é um ambiente da Populous, né? Então, eu vou conectar aqui nessa estrutura. E vejam que eu já consigo entregar também, dentro desse contexto, um duplo fator de autenticação para o usuário que está chamando essa aplicação, tá? Deixa eu digitar aqui meu usuário e senha. Gabriel.amorim. Beleza. Pessoal, vocês vão devolvendo aí se o áudio tá legal, se a imagem tá bacana. Depois a gente vai filmar aqui também algumas telas para vocês, tá? Maravilha. Loguei aqui no meu espaço de trabalho digital. Eu tenho aqui esse desktop que nós preparamos aqui para a live de hoje, né? Como eu mencionei anteriormente, esse ambiente aqui está rodando na Azure da Microsoft. É um AVD, um modelo de máquina N, onde entrega ali placa de vídeo e todo um contexto de performance,
para que a gente consiga, de fato, pessoal, mostrar o poder do nosso protocolo e o poder da união das duas tecnologias. O quanto a Microsoft consegue somar com toda a sua plataforma de IaaS, recursos de performance com CPU, memória, disco e GPU, e como a Citrix consegue entregar esse contexto de acesso seguro com performance através do seu protocolo, né? Então, eu estou logado aqui agora no meu AVD, né? Estou usando o meu notebook para fazer esse primeiro acesso, né? Eu vou deixar aqui em full screen para a gente ter uma experiência como se eu estivesse, de fato, trabalhando localmente, tá? Vou executar aqui uma aplicação gráfica. Essa aplicação, pessoal, ela é uma aplicação 3D, como o pessoal comentou ali, a gente está fazendo um tráfego de imagens 4K, uma aplicação 3D, onde eu consigo ter todo o diâmetro de 360 graus desse ambiente. A performance computacional dessa estrutura, ela está rodando lá no data center da Microsoft, na Azure, dentro de uma estrutura AVD. E o Citrix entregando o contexto de acesso para a gente. Vocês estão vendo a minha tela aí? Luan, se você puder dar um sinal verde aí que está tudo ok? Só para eu validar aqui. Aparecendo sim, Gabs. Bacana. Então, eu vou seguir aqui. Então, nesse exato momento, pessoal, eu estou abrindo aqui uma aplicação gráfica 3D, né? É uma aplicação para desenvolvimento de filmes, de personagens. Aqui, por exemplo, poderia ser um AutoCAD, poderia ser uma aplicação industrial, ou até mesmo uma aplicação PACS, onde você vai ver um laudo, uma tomografia, toda a estrutura ali de um paciente através de imagem e alta definição, né? Então, baseado em performance, pessoal, aqui é um pouco da experiência que a gente consegue entregar dentro desse contexto de Citrix, encapsulando ali na estrutura Microsoft. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas eu vou executar aqui um áudio. Esse áudio, ele não ouve, né? Esse áudio, eu acho que o Teams ele não vai redirecionar, mas eu consigo ter a visão do áudio em tempo real. A Lu está até filmando aqui a tela que eu estou compartilhando com vocês. Se vocês notarem aí na câmera, legal. Vocês conseguem ver que eu estou usando... Oi, Luan. Eu acho que é legal justamente esse take aí, de pegar o vídeo, porque a tela acaba tendo o mesmo problema do vídeo que eu transmiti aqui. Legal. Aí pela câmera dá para ter uma... o que eu acabei de fazer, legal. Eu parei o compartilhamento e aí eu estou fazendo o demo agora pela TV, eu estou usando meu monitor aqui, uma televisão de 50 polegadas, o que é bacana de a gente falar? É uma resolução alta, com uma resolução altíssima, e o protocolo ele consegue se adaptar a essa resolução e entregar a performance necessária para que a aplicação corresponda a todos os comandos do usuário. Então, se eu precisar dar um zoom aqui nesse personagem, nos olhos dele, mudar de fato a íris, né, a cor da íris dos olhos, essa renderização ela acontece para mim em tempo real, né? Então, isso mostra de fato a performance que a gente consegue entregar e como que a gente consegue de fato melhorar ali a experiência do colaborador trabalhando ali de qualquer lugar. A Lu acabou apagando a luz. E você está entregando essa máquina, está rodando aonde? Essa máquina está rodando dentro dos data centers da Microsoft, aqui no Sudeste, em São Paulo, e é uma máquina AVD. Brasil South, então, desktop AVD. Brasil South, isso. Perfeito. Legal, a gente vê aqui, a Lu apagou a luz, para ver se vocês conseguem ter ali uma visão melhor, mas essa é uma aplicação gráfica, né? Uma aplicação 3D, onde eu estou fazendo todo o acesso desse ambiente através de Citrix. O curioso, tá dando né? para ver super bem, Gabs. Bacana. Agora dá para ter uma experiência Legal. bem boa. Bem parecido com o que a gente vê aí ao vivo. Bacana, excelente. E o interessante, Luan, é que essa aplicação eu jamais conseguiria rodar no meu desktop convencional, no meu notebook. Por quê? Ele não está preparado para receber toda essa carga de performance, né? Processamento gráfico, processamento... E você está usando sua máquina sem GPU, né? A sua máquina mesmo não tem. Não está no Raspberry. Esse não, esse tá na... A carga de processamento está rodando na nuvem. O Citrix está entregando para mim uma experiência de tela, teclado e mouse, que são os frames que o Luan estava falando ali anteriormente. Então, essa é a evolução, o Ricardo, que a gente até estava discutindo do ICA, do HDX, essa é a evolução que a Citrix está mostrando da tecnologia para, mais uma vez,
possibilitar com que o usuário tenha experiência trabalhando num desktop virtual, como se ele tivesse uma workstation lá física conectada na baia dele, um desktop local no escritório, né? A gente consegue entregar tudo isso remotamente. Bom, isso foi um pouco da demo de performance, né? Até, meninos, fiquem à vontade aí de comentar, se quiser fazer algum comentário a mais. Eu queria agora compartilhar a minha tela novamente para falar um pouco de gestão, né? A gente estava discutindo, de fato, sobre as possibilidades de entrega que o Citrix traz, mas todo esse contexto, pessoal, que nós apresentamos aqui, a gente consegue gerenciar isso de um único ponto de contato, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela, não precisa enfocar tanto na imagem, na tela que a Lu está mostrando, mas aqui, como é um compartilhamento estático, vai ficar melhor para vocês visualizarem. Eu estou exatamente nesse momento na console de gerenciamento do Citrix Cloud. Então, eu tenho aqui uma estrutura de AVD, né? O meu IaaS está rodando 100% na Microsoft, e eu estou conectado com a minha estrutura Citrix nessa plataforma de IaaS. Qual que é o benefício disso? Toda a parte de gerenciamento, de entrega de desktop, políticas de performance, políticas de segurança, eu consigo aplicar isso em um único espaço de gestão, em uma única console. Então, eu vou clicar aqui em gerenciamento de DaaS, e eu vou falar, primeiramente, de um componente da Citrix que a gente chama de MCS, né? O que é o MCS? Ô, Gabs, acho que a parte de monitoramento também, né? Ah, legal. Tudo na mesma Sim. console aí, né? Perfeito, Luan. Até aproveitando o seu gancho, né? Você falou aqui de monitoramento, eu já cliquei aqui no monitor, eu já consigo ver em tempo real quais são os usuários que estão conectados, quais são as sessões estabelecidas por cada um desses usuários, o que tem aberto em cada uma dessas sessões. Poxa, se eu receber alguma notificação de um usuário que está com problema, que precisa ser encerrada uma sessão, o time rapidamente consegue acessar essa console e tomar ali as ações necessárias para corrigir qualquer tipo de problema, para ver ali como que está o comportamento do ambiente. Então, essa visão de monitoramento, a gente vê numa única console. Eu clicando aqui em gerenciamento, né, eu já acesso, para quem é velha guarda aí de Citrix, né, esse aqui é o famoso estúdio. A gente tem uma cara totalmente diferente, né, comparado ao ambiente on-premises de antigamente, mas aqui o estúdio é onde eu vou fazer, de fato, toda a entrega dos meus catálogos, dos meus deliveries, aonde eu vou aplicar todas as minhas políticas de segurança, políticas de performance dentro do meu ambiente. Aqui em host é onde eu vou estabelecer a conexão com a estrutura das nuvens. No caso aqui, eu estou conectado já com o Azure da Microsoft para fazer essa entrega do AVD. O que eu queria demonstrar rapidamente para vocês é a facilidade no increase de novos desktops. A gente construiu esse cenário de demo, a gente tem aqui 2 máquinas, né, trabalhando dentro desse catálogo para atender essa estrutura de demonstração. Mas se a gente olhasse para um ambiente produtivo, onde eu tivesse ali 100, 200, 300 máquinas, e num momento ali de crise, eu precisasse, de fato, expandir essa minha infraestrutura para atender mais usuários, né? A gente tem vivenciado aí ao longo do tempo uma série de catástrofes, né? A gente tem altas chuvas aqui em São Paulo, com alagamento das vias, os funcionários tendo problema para se deslocar ali para o escritório. A gente teve casos de pandemia, né? Obviamente, lockdown, os usuários tendo que trabalhar de casa. E como que a gente consegue atender essas demandas rapidamente para disponibilizar recurso para os colaboradores trabalharem de casa e de qualquer dispositivo? Eu tenho um botão aqui chamado Add Machine, né? É tão simples quanto, a partir do momento que eu clico em Add Machine, ele vai perguntar quantas máquinas eu quero crescer dentro desse pool de catálogo que eu já tenho definido, né? Então aqui eu posso ser criativo de, poxa, eu quero crescer 10 máquinas, eu quero crescer 100 máquinas, eu quero crescer 200 máquinas. A facilidade disso se traz, pessoal, porque o Citrix MCS, ele trabalha num conceito de Golden Image. O que seria isso de fato? Eu preparo uma imagem, eu preparo um sistema operacional, eu entrego todas as aplicações, todos os agentes de segurança que foram estabelecidos pela companhia para aquele usuário trabalhar,
E a partir do momento que eu preparei essa Golden Image, eu crio clones através desse ponto de montagem, né? Então, o Citrix MCS, ele vai usar essa Golden Image para provisionar mais máquinas através desse template. Então, a partir do momento que eu precise crescer uma máquina em um catálogo, é simplesmente eu dizer a quantidade, eu clico em Next aqui e dou um Finish, e automaticamente a Citrix Cloud, conectado com a minha estrutura de IaaS na Microsoft, no Azure, ele dispara o provisionamento dessas máquinas através da minha Golden Image, né? Isso possibilitando para que a gente escale o ambiente rapidamente, né? O outro ponto interessante desse escalonamento, não só a questão do MCS, crescer é fácil, né? A gente consegue ter um escalonamento rápido, mas eu preciso ter governança e gestão sobre esse crescimento. Gestão no seguinte sentido: poxa, quando o meu ambiente ele estiver num consumo reduzido, eu quero, de repente, desligar essas máquinas ou desprovisionar, de fato, esses recursos para que eu tenha uma redução de custo no consumo nas nuvens, né? O Azure, por exemplo, dependendo do contrato estabelecido, a gente sempre vai usar a infraestrutura e pagar pelo consumo, pay as you go. Por mais que você faça ali instâncias reservadas, se você precisar crescer o seu ambiente fora do contexto ali pré-estabelecido, você vai ter um custo por isso. E aí é onde a gente tem um recurso também embarcado aqui dentro do ambiente Citrix, que é o Auto-Scale, onde eu consigo escalar, fazer o increase e o decrease da minha infraestrutura de acordo com a minha demanda. Poxa, essa demanda é através de um schedule ou de picos, através de horários específicos. Poxa, eu trabalho por turnos, o turno da manhã e da noite tem menos colaboradores, então o turno da tarde eu vou dedicar uma carga maior ali de máquinas provisionadas para atender ali os meus colaboradores. Poxa, eu quero diminuir ou encerrar sessões dentro dessa infraestrutura com session timeout. Então, a partir do momento que o usuário ele tem uma ociosidade no tempo ali de execução da sua sessão, essa sessão é finalizada e automaticamente eu começo a reduzir infraestrutura, reduzir consumo de infraestrutura dentro desse meu ambiente. E tudo isso, pessoal, feito dentro do Citrix Cloud, conectado com o ambiente da Microsoft, eu fazendo a gestão 100% através da Citrix Cloud. E por fim, pessoal, para a gente encerrar a parte de gestão, né, eu queria falar um pouquinho do WEM, que é um recurso que para a gente é uma premissa quando nós falamos de projetos que exigem alta performance, projetos que exigem um poder de experiência bom para o usuário final. O WEM da Citrix, ele traz uma série de vantagens baseado em performance, baseado em experiência e também baseado em segurança, quando a gente olha para esse contexto, né? O porquê baseado em performance? A partir do momento que a gente tem o WEM atuando em cada uma das máquinas, dos VDIs, das máquinas que os colaboradores utilizam no ambiente Citrix, ele tem todo um mecanismo de inteligência onde ele analisa o recurso computacional que está sendo utilizado ali naquele exato momento. Então, por exemplo, o usuário está com uma tela do Excel aberta e ele está trabalhando ali na planilha. Só que ele estava anteriormente com o PowerPoint também aberto, minimizado, só que está em execução aquele PowerPoint. Só que, de fato, ele não está com a janela aberta daquele PowerPoint, não está trabalhando nele. Ele só está aberto e minimizado. A principal janela de operação do usuário seria ali o Excel. Então, o WEM, ele consegue reduzir o consumo ali de processamento, de memória RAM e paginar aquele recurso para que libere infraestrutura, de fato, para a máquina virtual. O porquê de tudo isso, pessoal? Desculpa te atrapalhar aí, mas acho que é legal de comentar que você passou pelo Outscale, agora pelo WEM, pelas ferramentas de gestão centralizada. Então, na junção de tudo isso, é onde a gente chega naquele racional, e a gente até brincou no outro evento, né, de 1 mais 1 nem sempre é 2, onde a gente consegue somar a infraestrutura da Microsoft com o AVD, mais o licenciamento Citrix, e ainda reduzir o valor final, né, o custo final. Perfeito, Luan.
E tudo isso já presente dentro do Citrix Cloud, né? Se a gente fosse usar essa estrutura apartada, por exemplo, o AVD sozinho, e soluções que entregassem esse tipo de recurso, a gente está falando de softwares terceiros, licenciamento à parte, né? E é exatamente essa matemática que a gente quer chegar com vocês para ter um business case o mais próximo da realidade possível, né? Maravilha. Então, eu vou finalizar aqui essa parte de gestão, né? Eu vou sair aqui da minha tela. Aí, pessoal, eu quero trazer para vocês agora alguns testes reais que a gente vai fazer aqui em laboratório. Inclusive, é algo novo que a gente trouxe para a nossa live. É super importante depois vocês darem feedbacks, falar um pouquinho como foi essa experiência. A gente vai fazer uma demonstração agora com um dispositivo, um iPad, onde eu estou entregando alguns periféricos Bluetooth dentro desse iPad e transbordando isso para dentro de uma sessão Citrix, né? E mostrando mais um caso de uso, né? Poxa, eu tenho um colaborador que ele tem um iPad, eu tenho um dispositivo, um tablet, e eu consigo entregar uma experiência para ele em trabalhar num desktop virtual, em trabalhar numa aplicação que foi desenvolvida para Windows, ele abrindo isso de qualquer dispositivo, né? Então, eu vou pedir para a Lu filmar aqui um pouco a mesa. O que eu tenho aqui na mesa? Eu tenho um iPad, onde eu tenho conectado nesse dispositivo um teclado e um mouse Bluetooth, né? Para que o usuário ele tenha uma experiência de desktop utilizando esse iPad. E eu estou usando um adaptador aqui com HDMI para espelhar a tela para a televisão, né? E o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir um desktop AVD, né? Um Azure Desktop. Esse ambiente de demo, ele já está em outro contexto, ele está na estrutura da Citrix. Esse desktop AVD, ele está rodando lá nos Estados Unidos, né? Então está na região Américas. E eu estou abrindo aqui o meu desktop através de um iPad. O porquê dessa demonstração, pessoal? Veja que eu estou com o mouse agora, né? Eu vou abrir aqui, por exemplo, um Word. E veja que eu entrego uma experiência para o colaborador como se ele estivesse trabalhando localmente. Eu estou usando um iPad para fazer essa interface de acesso, um dispositivo super disruptivo, um dispositivo doméstico, né? Que de fato não está linkado ao contexto corporativo. Mas quando a gente traz ali uma estrutura de Citrix, a possibilidade de fazer o acesso a um espaço de trabalho digital, com desktop publicado, com VDI, com aplicações, eu consigo unificar a experiência daquele colaborador para como se ele estivesse trabalhando na máquina dele, como se ele estivesse no desktop na empresa dele, né? E aqui eu tenho esse primeiro teste, e o que é bacana? Eu estou clicando, estou fazendo todas as inserções aqui, e o Citrix está redirecionando esses periféricos. Eu estou redirecionando um teclado e um mouse Bluetooth que está conectado num iPad local. E todo esse redirecionamento ele está indo para o meu AVD que está lá na nuvem, nos Estados Unidos. Esse aqui que eu abri, propriamente dito, ele está nessa estrutura de demo da Citrix. Isso é mais uma possibilidade de caso de uso que a Citrix consegue entregar, de redirecionamento de periféricos. Aqui, por exemplo, eu poderia ter uma impressora, poderia ter um token, poderia ter um hard key, né, se é que algumas pessoas usam ainda, mas a gente consegue ser criativo nesse contexto, tá? Bom, a gente vai agora para o outro ambiente de demo. Eu acho que esse aqui é um dos nossos principais para demonstrar hoje, porque vai ser muito pautado para uma estratégia de segurança. O que eu vou usar aqui de demonstração nesse ambiente, pessoal? Eu vou usar um dispositivo, esse dispositivo é um Smart Client da Populous. Se você puder filmar aquilo para o pessoal ver, é um Smart Client, ele cabe basicamente aqui na palma da sua mão, né? Então é um terminal burro, digamos assim, né? Onde ele vai fazer toda a interface ali com os meus periféricos, teclado, mouse e rede. Mas por que eu estou mostrando o contexto desse dispositivo? Eu vou fazer o acesso a um ambiente Citrix que eu determinei como seguro. Vamos imaginar que eu estou nesse momento no meu escritório, eu estou aqui na Populous, estou conectado numa rede da empresa, uma rede segura, eu estou fisicamente no escritório, então, dentro desse contexto, eu defini que eu estou num espaço de trabalho seguro. Estou no escritório, estou numa rede conhecida, eu estou usando um dispositivo que é conhecido pela empresa. E por que eu estou falando isso? Eu vou logar agora aqui na estrutura do Citrix,
e o que eu quero que vocês observem, né? Eu vou logar aqui com o usuário. A partir do momento que eu digitei o meu usuário, o Citrix ele iniciou um check com Endpoint Analysis. Ou seja, ele está fazendo o que a gente chama de EPA, né? Que é o contexto de analisar o meu dispositivo para saber se ele está dentro de um contexto seguro que eu estabeleci. Poxa, esse dispositivo ele está atualizado, ele está numa rede conhecida, ele tem um certificado, ele tem um antivírus instalado. Se ele passar por todas essas validações, o que o Citrix vai fazer? Ele vai pedir somente o meu usuário. Poxa, eu já fiz um check de validação. Eu já tive uma série de mecanismos ali validando a integridade desse acesso. Então, agora eu vou digitar somente a minha senha. Digitei aqui minha senha e vou logar. Opa, eu acho que eu digitei a senha errada. Deixa eu digitar novamente aqui. Ele vai fazer o check novamente aqui, né, até para vocês acompanharem ali em tempo real. Validou meu dispositivo, checou que ele está dentro de uma rede segura. E aí ele vai me liberar agora para autenticação. Então, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos ver por que ele não está autenticando. Deixa eu dar um refresh na URL. Ele carrega e estava em cache aqui, talvez ele... Vamos lá, já fez a validação. Vamos digitar assim. Legal. Era só uma questão de cache mesmo. Ou seja, acabei de conectar aqui no meu espaço de trabalho, né, onde eu tenho todas as minhas aplicações publicadas, todos os meus desktops. O que eu quero enfatizar aqui com vocês, pessoal? Primeiro, em desktop. Veja que, como eu estou dentro da empresa, dentro de uma rede conhecida, dentro de análises que já foi determinado como seguro, a plataforma ela libera aqui acesso a 2 desktops diferentes. Um desses desktops é o desktop da Austrália, né? Então eu tenho aqui o Azure Desktop Austrália e eu tenho uma outra aplicação, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Ô, Gabs, oi, você Luan. consegue dar um zoom ali nos desktops para mostrar o Austrália um pouco maior? Ah, legal. Consigo sim. Deixa eu dar um zoom aqui para filmar. Ó. Acho que agora ficou melhor. Show. Boa, boa, boa. Maravilha. Então eu consigo ver Aí. o desktop Austrália, eu consigo ver também o desktop EMEA na Europa, né? O porquê disso, né? São desktops que têm aplicações sensíveis da empresa, onde é liberado de fato esse contexto para mim, porque eu estou dentro de uma rede segura. A mesma coisa a intranet, né? Então eu tenho aqui liberado para mim a intranet, onde está disponível para eu acessar dentro desse contexto. O que eu vou fazer Gabs, agora, nesse caso, pessoal? então, é um Pode computador falar. confiável, Perfeito. que foi disponibilizado pela empresa ou não, mas que tem uma checagem ou mais de uma checagem para permitir que o acesso seja feito de forma segura e eu tenha acesso a todos os recursos da companhia, certo? Perfeito, perfeito, perfeito. Inclusive, Lu, até aproveitei a sua deixa, eu abri aqui o desktop, eu vou esperar ele carregar, para a gente mostrar exatamente esse tipo de acesso, né? Eu vou Legal. logar num desktop da empresa, onde eu vou conseguir fazer todo o redirecionamento ali de periféricos, né? Então, driver de rede, vou conseguir ter os mapeamentos ali disponíveis para eu utilizar. E esse desktop tá pronto aqui para eu utilizar. Então, deixa eu abrir aqui o C2 pontos. Vou mudar aqui o teclado. Legal. Então, eu vou abrir aqui o C2 pontos
e eu consigo ter aqui, não sei se vocês conseguem ter visibilidade, se a Lu conseguir filmar, eu loguei nesse desktop e aqui eu consigo fazer o redirecionamento do meu driver local, ou seja, eu consigo compartilhar arquivos entre o meu desktop virtual com o meu dispositivo local. Por quê? Esse dispositivo ele é seguro, ele é validado pela empresa em todo o contexto de acesso que eu executei, né? Então ele está aqui pronto para mim. Eu vou deixar esse desktop aberto agora eu vou para um outro ambiente de demo e eu quero mostrar algumas diferenças que a gente consegue entregar no contexto. Vamos imaginar que agora eu fui para casa, deixei lá o meu desktop logado na empresa, fiz ali o bloqueio de tela e fui para minha casa trabalhar de casa. E em casa eu tenho aqui um dispositivo, um Raspberry, né? Esse é um outro dispositivo que a gente trouxe aqui para testar com vocês, né? É um Raspberry, onde eu tenho ele todo embarcado aqui dentro desse teclado, todo o SD de sistema operacional. Então, isso daqui, pessoal, que vocês estão vendo, isso daqui é o dispositivo. Ele já está embarcado no teclado, eu não tenho mais nenhum outro componente ali para fazer essa interface. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou logar agora em um contexto diferente, né? Agora eu vou logar na mesma seção do ambiente Citrix, só que eu vou estar de casa, eu vou estar numa rede desconhecida, eu vou estar num contexto que eu defini como não seguro, né? Então, estou logando aqui no ambiente. Enquanto você vai logando aí, Gabs. Claro. Então seria que nesse caso, terminou de trabalhar, apareceu um relatório lá depois do horário em cima da hora, você não está com o computador da empresa e precisa acessar para liberar algum pedido, uma aprovação, alguma coisa do gênero, então você vai acessar e vai permitir o acesso, mas em outro contexto. Então, num contexto protegido, com antivírus, update, máquina no domínio e tudo mais, eu tenho tudo liberado. Num contexto com o mesmo usuário, com a mesma estrutura, eu vou ter um cenário diferente. É mais ou menos isso? Exato, exatamente. Tanto que eu vou pedir para a Lu filmar agora a tela. Quando eu loguei na URL, naquela mesma URL de acesso, ele executou mecanismos de scan, só que ele validou, poxa, esse dispositivo eu não conheço esse dispositivo, eu não conheço essa rede, então o que ele pede agora para mim? Um segundo fator de autenticação. E tudo isso, pessoal, baseado em contexto. O usuário está dentro da empresa, ele validou e só pediu senha. O usuário está fora da empresa, usando outro dispositivo, ele vai pedir um duplo fator de autenticação. Então eu vou logar agora aqui na plataforma, meu usuário, vou digitar o meu token aqui, que é gerado no meu celular, no meu dispositivo de senhas. Deixa eu só pegar ele aqui. Legal, digitei o meu token e vou logar na plataforma. Bacana. Loguei aqui dentro do meu ambiente, né? O que é interessante a gente avaliar aqui, né? Eu vou clicar em desktop e eu vou tentar dar um zoom aqui para vocês verem a quantidade de desktops que eu tinha no acesso anterior, né? E o desktop que eu tenho hoje disponível aqui para eu acessar. Então, lembra que eu mostrei ali enfatizando que eu tinha o desktop da Austrália e da Europa, o EMEA. Esses desktops eles já não estão mais disponíveis para eu utilizá-los. O porquê? Porque a solução entendeu que esse acesso está fora do meu contexto seguro. Então, eu vou disponibilizar somente recurso que o usuário possa utilizar de uma forma controlada, digamos assim, né? Então, se eu abrir aqui um desktop, vou abrir aqui esse Azure Desktop Americas. O que é interessante a gente observar, né? Deixa eu fazer o launch aqui dele, que ele fez o download. Galera, vai aproveitando aí para interagir no chat. A demo já está... O pessoal tá mandando bastante coisa aí, Gabi. Legal. Ó, eu não sei curtindo. se... Legal. Não sei se vocês conseguiram notar, eu vou pedir para a Lu ampliar um pouco a tela. Esse desktop que eu abri aqui,
era exatamente o desktop que estava aberto ali na segunda tela. Então, ou seja, eu trouxe a sessão que estava no meu ambiente de trabalho para dentro do meu ambiente não seguro, que seria a minha casa. Só que o que eu noto de diferença aqui? Lu, você conseguir aproximar um pouquinho, para ver se o pessoal consegue enxergar? Aqui eu tenho uma marca d'água a partir do momento que eu acesso o meu desktop. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, porque a tela está branca. Deixa eu só colocar uma coisa na frente aqui. Deixa eu minimizar essa tela. Agora deu para ver. Deu para ver a marca d'água? Legal. O porquê dessa marca d'água, né? Aí, melhor. Para de fato eu conseguir inibir o usuário para mostrar que, poxa, os seus dados estão na tela, eu vou inibir para que você tire um print screen, para que você tire uma fotografia, e eu começo a entregar um contexto de segurança a mais nesse acesso. Outro ponto é a unidade de mapeamento. Veja que eu estava ali com o C2 pontos aberto, né? E eu tinha ali o mapeamento de driver disponível para eu fazer compartilhamento de arquivos com o desktop local. Ele já foi bloqueado para mim, ele já sumiu daqui. Ou seja, baseado no meu contexto de acesso, eu tive restrições. Eu não consegui fazer o redirecionamento de periféricos para fazer o copy-paste de arquivos. Eu estampei aqui na tela uma marca d'água para inibir o usuário a tirar um print screen, uma fotografia. Ou seja, é o mesmo acesso ao mesmo desktop, porém em um contexto diferente e com mais segurança embarcada. O que a gente consegue concluir diante de tudo isso? Eu não vou bloquear os acessos do meu colaborador. Eu preciso que ele trabalhe de qualquer lugar, eu preciso que ele trabalhe de qualquer dispositivo e de qualquer rede, mas eu preciso entregar segurança e performance dentro desse contexto. A gente falou de performance lá atrás com o protocolo, a gente está falando agora de segurança com mecanismos de validação, com duplo fator de autenticação, com análise do equipamento que está conectando aquela plataforma. Ou seja, eu estou dando liberdade para que o meu colaborador trabalhe de qualquer lugar e com segurança embarcada, né? E sempre baseado em contexto. Legal, Gabs. Eu ia só comentar que, inclusive, foi uma troca de plataforma, né? O computador seguro, a gente tem um Windows no domínio e tudo mais, e para cá a gente veio num Raspberry que eu acho que é até legal de você demonstrar aí, Gabs, porque é um equipamento super otimizado em questão de recursos, né? Exato. Ele roda em um Linux, né, vamos chamar assim, é um Linux customizado, né, dentro do Raspberry, e você trouxe exatamente a mesma seção. Então, se você tivesse ali a planilha, documentos, sistemas abertos, ele traria os sistemas, tudo, seu desktop completo, só que já aplicando algumas configurações de segurança. Aqui no nosso caso a gente aplicou duas como exemplo, né, que foi o bloqueio do mapeamento de driver local para não ter vazamento de dados, e também a marca d'água. E esse é um outro ponto também. A marca d'água ela é aplicada, assim como mais configurações que a gente poderia ter aplicado, são aplicadas baseadas no contexto, mas o desktop com as aplicações, ele é exatamente o mesmo, indiferente da plataforma. E aí poderia ir para uma terceira, poderia acessar de um Mac, que ele também migraria. E se seu Mac fosse um Mac com antivírus, com validações da companhia, ele voltaria às configurações liberadas, vamos chamar assim, né? Exatamente. Se eu voltasse para o meu contexto seguro, aí liberaria tudo novamente, dentro do que eu estabelecer. Eu ia, para encerrar então, Lu, como que a gente está de tempo ali, né? Tá bem Dá para encerrar aí, né? Tranquilo. Dá para encerrar aqui? Então, eu queria encerrar falando exatamente dessa tela, né? Se a Lu puder filmar os dois juntos, né? Aqui eu concluo, pessoal, o mesmo acesso. Eu estou logado aqui com o meu usuário na empresa e logado no mesmo ambiente com o meu usuário em casa. E aqui a gente vê as aplicações e os desktops disponibilizados. Aqui eu tenho 10 desktops, 7 desktops disponíveis para eu acessar, porque eu estou numa estrutura segura, e aqui eu tenho apenas 5 disponíveis para eu acessar. Isso poderia ser num contexto de uma aplicação crítica, um ERP, uma intranet com dados sensíveis da empresa. Poxa, eu não quero que o meu colaborador acesse o SAP, o módulo financeiro, ou o Proteus, ou o TOTUS, que é o nosso ERP Core, dentro de um dispositivo que não é seguro, que tem dados sensíveis da companhia. Ele vai conseguir acessar dentro de um dispositivo
com dentro do domínio, com antivírus, com certificado. É esse nível de segurança que a gente consegue entregar nesse contexto, pessoal. E aí eu abro, né? A gente vai encerrar o demo por aqui, mas eu abro para estender essas demonstrações junto com vocês em outras sessões. Entre em contato com a gente. Eu tenho uma agenda super acessível, o Luan também. A gente pode fazer reuniões isoladas de acordo com a necessidade que vocês buscam. Quero me colocar à disposição disso. E agradecer todo mundo que participou aí. Deem um feedback, pessoal. Esse modelo de demo que a gente fez é novo, a gente trouxe essa estrutura nova, então o feedback de vocês é importante, saber, poxa, foi legal, a imagem ficou bacana, o áudio tá legal, deu para ter visibilidade ali nos acessos, e a gente sempre quer trazer essa experiência prática para vocês. Cara, como que funciona na prática? O PPT é bonito, né? O discurso é bonito, mas e na prática? Como que seria a experiência do usuário? É isso que a gente quer levar. Beleza, Luan? Eu chavei para você aí, irmão. Abraço. Muito bom, cara. Show. Sensacional. Que é isso? Alto nível, 2 estúdios aqui da Populous. Eu gostei muito da demonstração. Gabriel arrebentou, mostrou na prática para todo mundo como é que funciona, deu o recado, mostrou para o pessoal como é que é. Sem PPTs, mostrando, clicando ali na realidade, a vida como ela é. Muito bom, parabéns, Gabs. Foi sensacional a apresentação, cara. Eu acho que ficou legal, né, da gente conseguir dar uma imersão. E claro, a gente precisou cortar algumas coisas, porque senão ficaria uma demonstração de horas aí. Então, pessoal, participem. É legal quando a gente vê o engajamento, quando vocês contribuem, porque aí a gente vai trazendo mais conteúdos. Podemos fazer um próximo, a gente já falou de custo, mas tem um próximo que a gente pode mostrar essas configurações sendo aplicadas, a parte de monitoramento, que é tão importante quanto, a parte de customização. Aqui o intuito foi justamente a gente dar um contexto novo, né, sobre o tema, e depois demonstrar com o nosso Demo Center aqui na Populous também, de diferentes dispositivos. Não sei se vocês perceberam, mas a gente tinha ali tablet com iPad, a gente tinha um Mac, que é um sistema operacional diferente, a gente tinha Raspberry, a gente tinha o Smart Client, que é com Windows IoT. Então, uma gama de dispositivos diferentes, mas o Gabriel ali simulando um usuário é o que a gente queria levar para vocês de mensagem. A gente vai ter, não adianta a gente fugir, nós teremos casos onde o mesmo usuário ele precisa ser tratado de forma diferente, e não dá, nem é legal a gente transferir uma responsabilidade que precisa ser da companhia. Nós precisamos prover o acesso. Como a gente faz isso é onde a gente quer contribuir, de forma performática, segura, com escalabilidade, com uma Microsoft por trás, com uma Citrix no front, dando experiência, dando um controle maior. Nessa junção, aí vamos encerrar assim, a linha de raciocínio. Você fala, tá bom, Luan, mas tudo isso custa muito caro. É onde a gente vai aprofundar agora, e a gente coloca à disposição para tratar e fazer esse estudo de caso com cada um de vocês. Vocês que estão acompanhando, viram sentido nas soluções, mas ainda acreditam que Citrix com Microsoft não fecha a conta, traz para a mesa. A gente tem total interesse em mostrar para vocês que as otimizações, a gestão de performance das máquinas, gestão de power state, otimizações dentro do Azure, maior densidade, no final a gente consegue entregar com um custo menor ainda. A junção das duas traz ainda um saving financeiro para dentro da companhia. Eu queria dar esse resumo de tudo para justamente fixar na turma aí e, enfim, agradecer também ao Gabs, mandou super bem, Tiagão, Ivo, Ricardo, fiquem à vontade se quiserem concluir, fazer um fechamento, porque a gente já está quase no finalzinho, a gente já vai chavear para o sorteio dos brindes. Só agradecer, né? Só agradecer, eu acho que a gente tocou em vários assuntos aqui, muita gente ainda com aquela questão do custo, né? Acho que vai valer a pena fazer um
uma sessão de 1 hora, pelo menos, aí para falar só sobre custo, mas se vocês conseguiram ver valor, né, na questão da agilidade, segurança e simplicidade que o Citrix consegue agregar, o custo a Populus, na verdade, vai ajudar a gente na solução dessa equação, e como o Luan falou aqui, 1 mais 1 não é 2 nesse caso, a gente consegue fazer uma redução de custo até, cliente, ele fala, pô, eu já tenho AVD, já é mais barato que ter Citrix, porque Citrix é mais é um custo extra. O que a gente está falando vamos acomodar o licenciamento de Citrix no valor que você já paga do AVD. E ainda a gente vai reduzir o seu custo. Acho que essa é a missão aqui da Populus como integrador. E mais uma vez agradecer a todos, né, pelo tempo e estar junto nessa jornada que é super importante. Obrigado mais uma Maravilha. vez. Do meu lado, filho, agradecer demais, é um prazer estar nessa mesa aqui, eu me sinto honrado, de verdade, estar com 3 professores aqui que têm experiência ímpar, eu sou novinho na história aqui. Então, eu agradeço demais, agradeço a todo o time que recebeu a gente super bem, desde a recepção, a questão das imagens, e tá aqui no espaço super bacana aqui, que inspira a inovação, né? Então, a gente vê, assim, já pela live, pelo modelo, a gente fica super feliz, e eu acho que para vocês que estão assistindo, aproveitar, de fato, a gente tentou fazer o máximo aqui para trazer conteúdo, para despertar um ponto, que é o interesse. Vocês conseguirem saber que, poxa, tem caminhos, é flexível. A gente está desenhando aqui cenários para vocês entenderem que, poxa, o melhor caminho é Citrix com Microsoft juntos. Se vocês tiverem alguma dúvida, a conta não fecha e tudo mais, chama o time para a mesa. E, gente, chamem mesmo. O time está à disposição, do lado da Microsoft, do lado da Citrix, do lado da Populus. A gente tem recurso aí para ajudá-los a fazer essa conta fechar para vocês, no dia a dia, mostrarem aí para os gestores e tomar uma decisão mais assertiva aí dentro do ambiente, né? Então, muito obrigado, pessoal. Show. Legal. Maravilha. Eu acho que é isso mesmo. A maior contribuição que a gente pode dar é compartilhar um pouco daquilo que a gente vive no dia a dia. E aqui a gente tem 2 gigantes, Citrix e Microsoft. Então, do nosso lado também, a gente hoje lida com muitos usuários, muitos clientes, muitos cenários. Temos um Demo Center para isso, temos essa estrutura justamente para isso, para a gente poder transmitir um pouco daquilo que a gente respira, fala no dia a dia. Essa acho que é a maior contribuição que a gente pode dar. Show! Pessoal, então, de novo, obrigado aí a todo mundo que participou, foram muitas pessoas aí ao longo do tempo. Te agradeço as 2 horas que vocês colocaram aí na agenda de vocês para acompanhar. Espero que a gente tenha conseguido contribuir novamente. Obrigado, Tiagão, Ivo, Obrigado. Ricardo, sempre bom ter vocês aqui. Fiquem ligados nas nossas redes, a gente vai soltar essa live ainda já e vocês podem acompanhar na íntegra. Novamente, obrigado, até a próxima, turma. Valeu. Valeu, pessoal.